por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer na sua vida. Vamos orar, Pai? Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos chamados seus filhos. Muito obrigado, Deus, pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo sol que fez esse dia, pela chuva que caiu sobre a terra durante a semana. Muito obrigado pelo irmão que está ao meu lado. Obrigado, Deus, pela nossa família da fé. Obrigado por termos um lugar para cultuar, pela liberdade que nós temos de cultuar, quanto tantos outros são perseguidos, Deus. Outros são impedidos, enquanto uns são perseguidos, outros são impedidos. Nós temos essa graça, essa liberdade de estar na Tua presença. E por isso, Deus, nós queremos pedir que o Senhor continue nos dando saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira também. O Senhor venha abençoar todas as famílias. Deus, nós nos levantamos pelas nossas famílias e nós nos levantamos também pela nossa família da fé. Nós oramos, Deus, por todos aqueles que estão com algum familiar enfermo. Nós oramos, Deus, por todos aqueles que estão agora preocupados com alguém que está em outra cidade, com alguém que está em outro estado, com alguém que está enfermo nesse momento. E nós sabemos, Deus, que o Senhor é o nosso único socorro, mas o Senhor também é o socorro bem presente na hora da angústia. Ah, Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso, Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso refúgio. Obrigado porque nós temos uma esperança, e a nossa esperança tem nome e endereço, se chama Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos deixou o Teu Espírito, para que pudesse ministrar os nossos corações, nos consolar nas nossas aflições e nos trazer a paz. Espírito Santo de Deus, que tem liberdade e repouso sobre nós, derramando graça, derramando paz, derramando saúde, sendo tudo em nós. O Espírito Santo vai nos capacitando a realizar coisas que antes não conseguíamos. Gera em nós saúde, mas gera também em nós santidade. Gera, Senhor Jesus, uma unção divina para a qual nós podemos trabalhar o Senhor e Te servir todos os dias da nossa vida. Pai, nós não queremos vida para viver longe do Senhor. Nós queremos vida na Sua presença. Se não for para Te adorar, Deus, para que nós estamos aqui? Se não for para Te servir, Senhor Jesus, por que estou aqui? Senhor, nós somos chamados para Te adorar, para Te servir, para testemunhar, para anunciar boas novas, e nós pedimos, Deus, renova as nossas forças para isso. Derrama da Tua unção sobre nós para isso, que possamos viver todos os dias da nossa vida, enquanto houver fôlego de vida em nós, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para a Tua adoração. Nos livre, Deus, de ser pedra de tropeço para alguém, mas antes que nós possamos ser luz nessa terra, podemos ser sal aqui, Deus, para preservar, para salgar, para dar sabor. Cuida de nós, Pai, e eis-nos aqui para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Você que está na sua casa, ainda dá tempo de compartilhar essa mensagem com alguém. Eu vou demorar uns minutinhos até entrar no tema de hoje que é proposto, que é da grande tribulação. Eu quero trazer aqui uma parte da mensagem da semana passada que faltou. Semana passada nós falamos sobre o que mesmo? Tenho certeza que se você não anotou, você não lembra. Semana passada, tá vendo? Se for confiar na sua cabeça, você não dá conta. Nós falamos sobre o tribunal de Cristo. O que seria o tribunal de Cristo? Nós vimos aqui a respeito do que seria julgado, as obras do crente, não é? A conduta do crente e também o tratamento para com o crente dá para com o próximo, com seus irmãos, com aqueles que estão próximos a ele. E vimos também que também seríamos julgados sobre as obras ocultas, os nossos segredos, não é? E vimos o resultado do julgamento dos crentes, que é a obtenção ou perda da alegria, aprovação divina, posição, recompensa e honra. Então falamos 2 semanas atrás do arrebatamento. Quando acontece o arrebatamento, os mortos em Cristo se juntarão ao Senhor nos ares. Depois os que estivermos vivos serão arrebatados e viveremos desfrutando do tribunal de Cristo, recebendo seus galardões e entrando para as bodas do Cordeiro. E aqui na terra acontecendo a tribulação e a grande tribulação. O que seriam então as bodas do Cordeiro? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9.
onde diz assim, não é 9 não, é 19. Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Isso, diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento, ou das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Quem que é a noiva? É a igreja. Para vestir-se, foi-lhe dado linho puro, linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Quem que é o santo? Santo Antônio? São João? Não, os santos somos nós, que fomos santificados por Cristo e buscamos a santidade diariamente, tá bom? E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, a hora que acabar o julgamento do tribunal de Cristo, a igreja fiel será chamado para ter acesso à sala do banquete, a festa das bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. Cristo o noivo, a igreja a noiva, não é? Ali se tornarão o centro das atenções de todos os seres celestiais. Durante as bodas do Cordeiro, a igreja será vista num aspecto universal. Ali estarão juntos todos os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todos os crentes do Oriente, do Ocidente, tomarão assento à sua mesa. Mateus capítulo 8, versículo 11, Jesus, quando estava explicando outra coisa, ele falou assim, olha, eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. Irmão, eu tenho pergunta para fazer para eles. Eu tenho pergunta para fazer para Davi, eu tenho pergunta para fazer para Moisés, eu tenho pergunta para fazer para todos eles. Eu quero saber, não é? O que aconteceu, quem estiver lá, sou curioso, quero ter comunhão, quero perguntar, vou sentar na mesa com ele, a atenção vai ser do Cordeiro, mas nada impede você ter um papazinho, né? E eu me lembro um dia que eu li um livro, que falava assim, olha, tem muita gente que vai chegar no céu, vai querer falar com Moisés, vai querer falar com esse, vai querer falar com aquele, e ele falou assim, eu tenho uma curiosidade, eu vou querer falar com o dono do jumentinho. Quando eu li isso eu parei, falei, que história é essa, dono do jumentinho? E aí eu fui ler, né, quando Jesus estava fazendo sua entrada triunfal em Jerusalém, naquilo que eles chamam de domingo de Ramos, na verdade domingo passado, uma semana anterior à Páscoa, o que aconteceu, né? As pessoas, Jesus ele foi lá e mandou os discípulos, vocês vão na frente, vocês vão achar lá um jumento amarrado, lá uma jumenta, e junto um jumentinho, você fala para o dono do jumentinho que eu preciso dele. E os discípulos foram, falaram assim, o mestre precisa do jumentinho, e o homem cedeu, né? Então ele falava assim, poxa vida, eu quero saber como é que o dono do jumentinho sabia que era Jesus que ia usar. E ele escreve uma mensagem muito interessante sobre isso, né? Eu uma vez inspirado por esse livro que eu li, eu preguei uma mensagem sobre isso, mas enfim, o que eu acho interessante é que isso me leva a crer, digo eu creio assim, que no céu nós vamos reconhecer uns aos outros. Tem gente que acha que não vai reconhecer, lá não vai ter marido, mulher, casamento, essas coisas, não é? Mas eu creio que nós vamos reconhecer os outros, isso também me dá esperança de ver os meus queridos em Cristo no céu e poder ter comunhão com eles também, amém? O que mais importante, Cristo mesmo servirá à mesa aos seus, numa eterna demonstração de amor e serviço daqueles que na terra também foram comprados pelo seu sangue, pelo seu poder eterno. Então ali nas bodas do Cordeiro, o próprio Cristo nos servirá, e esse evento então se dará após o tribunal de Cristo, é chamado bodas, festa do casamento, por causa de dois aspectos, desfrute e aliança. Fala comigo, desfrute e aliança. Por que bodas do Cordeiro? Porque vai ter o desfrute e vai ter aliança. No que diz respeito ao desfrute, é uma festa, é algo que os convidados só precisam fazer uma coisa, comparecer. Quando você é convidado para um casamento, isso, que aquilo, o que você precisa? Comparecer. Então ali você só precisa comparecer, não é? Então a salvação em Jesus Cristo é apresentada nas Escrituras, da mesma forma, Deus preparou a salvação e somente pediu que o homem a desfrutasse através da fé. Você não pode fazer nada, a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu esse convite. Então, quando o homem atende o chamado do Espírito Santo, há uma festa esperando por ele,
amém? Onde que ele só vai desfrutar de toda a sorte de bens das regiões celestiais por intermédio de Cristo Jesus. Então, na Bíblia fala-se muito sobre as bodas do Cordeiro. Em Mateus 22, não dá tempo de ler tudo aqui. O Senhor contou a parábola das bodas, quem quiser ler depois anota, onde fala que um rei preparou a festa de casamento do seu filho e enviou os seus servos para chamar os convidados. Olha só. Porém, o que aconteceu? Vamos ler? Faz mal que a gente atrasar um pouquinho. Põe aí, Mateus 22, do 1 ao 14. Diz assim, ó, Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Que banquete é esse? É as bodas do Cordeiro. Enviou os seus servos, que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que viessem, mas eles não quiseram vir. É quando Deus pega e fala assim: venha, venha. Jesus foi enviado para os seus não receberam. De novo enviou outros servos, foram os profetas. Deus enviou várias pessoas e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete, os meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo já está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram o quê? Atenção, e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, ninguém deu bola. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Que cidade que é essa? Quem eram os assassinos? Lembra quando Jerusalém foi destruída, 70 depois de Cristo? E então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para um banquete todos os que vocês encontrarem. E então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala de banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Onde que tem choro e ranger de dente? Não é de fora do casamento, é fora de um outro lugar, né? 14, pois muitos são chamados, poucos são o quê? Quem é chamado aqui, dando glória a Deus? Então não vacila não seja vacilão, não é? Então olha o que aconteceu. As bodas, parábola das bodas, fala de um rei que preparou a festa de casamento de seu filho, e enviou os seus servos para chamar os convidados. Porém os convidados não se importaram, e além de não virem, maltrataram todos os servos, mataram alguns. Foram o que fizeram com os profetas e outras coisas. E eles representam também todos aqueles que rejeitaram um convite para a salvação e se opõem ao Evangelho. Com a recusa do povo de Israel e a sua constante oposição à igreja, o Evangelho foi pregado então aos gentios. Os apóstolos e a igreja primitiva saíram pelas encruzilhadas, pelos valados, pelos caminhos, reuniram todos aqueles que aceitaram o convite para a sala de banquete, e ela ficou cheia. Já aqueles que recusaram o convite e maltrataram os enviados do Senhor, não é? Foram enviados para as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade, diz o versículo 7 que nós lemos. Jesus disse então que os exércitos de Tito, né, que invadiram Jerusalém, etc. Vamos lá. Então, o rei deu uma festa, e na festa previa roupas apropriadas, que eram entregues aos convidados quando eles chegavam, antes de entrarem na sala de banquete. Presta atenção nisso. Quando o rei passava pelo meio dos convidados, notou que ali se encontrava um homem que não trajava as vestes nupciais. E nós vimos, quando nós lemos ali Apocalipse capítulo 19, versículo 8, que essas vestes representam o ato de justiça dos santos. Guarda isso. Então, o tecido pelo qual essas vestes são feitas, eram compostas de linhas horizontais e verticais, que se cruzavam uma a outra, que se chama a urdidura e a trama, e elas apontam pelos atos de justiça, para que ficamos na vertical com Deus e na horizontal com o próximo.
Então, na medida que nós vivemos uma vida justa, as nossas vestes vão sendo produzidas. Quando eu tenho comunhão e sou justo com o meu próximo, e quando eu também sou justo diante de Deus, as minhas vestes de justiça vão sendo feitas pelos atos de justiça que eu pratico aqui na terra. Quem entende isso, fala glória a Deus. Então aqui nós vimos que na parábola fala que apareceu lá um que não tinha essas vestes. Então, o que aconteceu? Quem dava veste para quem entrava na festa era o próprio rei. Isso aponta então o fato de que com a salvação nós recebemos o Senhor como nossa veste de justiça. Como resposta a isso, o Espírito Santo vem morar em nós e vai tecendo a nossa veste de justiça própria. Pois bem, não se trata de nada que o homem vá fazendo por esforço próprio. Ele só tem que colaborar com a ação do Espírito Santo em sua vida e deixar que ele vai transformando as suas atitudes e os seus comportamentos. Então esse homem, sem as vestes nupciais, que o rei notou lá naquela boda do cordeiro, representa, primeiramente em nosso tempo, aqueles que não entram pela porta, que não nasceram de novo, e que não receberam Jesus com suas vestes de justiça. Quem que é isso? Esse homem, sem as vestes nupciais então, são como se fosse o joio no meio do trigo, são os lobos com pele de ovelha, são os falsos irmãos, que a Bíblia está cheia de falar deles. Quem entende isso, fala glória a Deus. Lembra lá que tem a parábola do joio no meio do trigo? Não é? Quando Jesus contou essa parábola, ele falou assim, vocês querem que a gente tira? Não, não é coisa para vocês fazerem, senão vocês vão correr o risco de achar que um é joio, tirar o trigo achando que é joio, e etc. Não, isso é algo que não é função nossa. Então, de tempos em tempos, o que acontece? O Senhor vem e dá aquela sacudida na igreja, que expõe que certas pessoas e os coloca para fora. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Vamos prestar atenção. Quando acontecem os ventos, como esse que está acontecendo do Covid, nada mais é do que também um vento que sopra sobre a igreja e fica nítido. Quem é filho de Deus e quem não é. Quem ama a Deus e quem não ama. Quem continua, quem não continua. Quem fica, quem sai. Toda a vida tem, todo ano você vê lá a árvore, né, balança o vento, cai as folhas secas, cai os frutos podres. É verdade, não é, irmão? Sim ou não? Isso acontece também. Sabe, quando vem esses períodos difíceis, as pessoas que não perseveram, Deus está olhando tudo. A pessoa prioriza coisas bobas, sabe, e não prioriza o reino. Ela quer entrar de qualquer forma, não porque ela quis ter uma vida aqui como Deus queria que ela tivesse. Ela não recebeu Jesus com suas vestes de justiça, ela quis os benefícios só. Então, irmãos, esse homem, então representa, não é? Deixa eu ver onde que eu parei. Lembremos então que só Deus tem competência e autoridade para fazer isso. Esse homem também representa os cristãos verdadeiros, mas que não teceram suas vestes na força do Espírito Santo e foram reprovados em suas obras diante do tribunal de Cristo. Então, eles não representaram Cristo na maneira de viver. Enquanto eles viveram aqui na terra, eles não eram uma testemunha de Jesus. Eles não eram representantes de Jesus. As pessoas olhavam para ele e não viam Jesus. Eles estavam aqui representando a si mesmos, construindo o seu próprio reino e fazendo a vontade deles aqui. Eles não estavam aqui para fazer a vontade de Deus aqui na terra como era no céu. Eles não estavam aqui para refletir a luz do Senhor. Eles viveram para si mesmos, não é? Então, esses não representam Cristo. Então as suas lâmpadas se apagaram. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 eram virgens, as 10 tinham a roupa, 5, todas elas tinham a lâmpada, só que 5 não tinham o quê? Não tinham azeite. Então, são esses que as suas lâmpadas se apagaram. Por quê? Porque não tinha porção extra do azeite. São esses, aquilo que a Bíblia fala do parábola dos talentos, que escondeu o seu talento. Enquanto um tinha 5, trabalhou e ficou com 10, outro tinha 2, trabalhou e ficou com 5, teve aquele que recebeu o seu talento, mas enterrou. São esses, não é? Então, eles não deram lugar para o Espírito Santo, que queria fazer deles expressão do Filho de Deus. O Espírito Santo tinha um plano para a vida deles, mas eles tinham outra.
Então eles nunca permitiram que o Espírito Santo dirigisse as suas vidas, para que fosse feita a vontade de Deus através da sua vida. Eles dirigiram a si mesmos. São aqueles que falaram, eu sou dono do meu nariz, eu acho que isso é isso, isso eu não acho que é isso. Eles quiseram escrever o seu próprio evangelho. Eles quiseram dirigir suas próprias vidas. Entregaram para Jesus, mas tomaram de volta. Quem está entendendo fala, misericórdia, Jesus. Por isso, eles não poderão participar da festa do governo de Cristo no milênio. Eles ouvirão outros receberem o galardão do Senhor. Eles ouvirão o Senhor dizendo para os outros assim, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, você vai ter autoridade sobre 10 cidades, como diz Lucas 19, 17. Esses, porém, que não teceram suas vestes de justiça, não reinarão com Cristo no milênio, ficarão de fora. Então, tudo isso falamos sobre desfrute. Mas além do desfrute, as bodas também falam da aliança de Deus com o seu povo. Eu estou falando rápido, irmãos, porque isso é muito extenso, muito complexo. Por isso que a gente sempre aconselha você, o livro é muito mais completo, ou então a revistinha. Tá? Para você poder acompanhar tudo em ordem cronológica, certinho, entender, voltar, revisar, ver os textos, porque os textos estão cruzados, tem hora que fala Daniel, tem hora que fala em Mateus, tem hora que fala em Lucas, tem hora que fala em Apocalipse. Então você assim, você entende tudo em ordem cronológica, o que está acontecendo uma coisa aqui, outra ali. Senão você pega um negócio lá, outro isolado, você não entende. Não é? Então as bodas também falam da aliança de Deus com o seu povo. E desde a antiga aliança, Deus se apresenta à comunidade da fé, como alguém com quem eles tinham um concerto, uma aliança, um pacto. Então, os santos do Velho Testamento, ainda que visassem mais a terra da Palestina, a sua terra prometida, onde estariam protegidos e prosperando debaixo das bênçãos de Deus, sabiam que havia um aspecto de sua aliança com Deus, que se cumpriria num tempo futuro com a chegada do Messias. Então, com a vinda do Senhor, e com a inauguração da nova aliança, a realidade de que uma bem-aventurança, uma bem-aventurada esperança aguarda o povo, que se encontra debaixo do sangue do Cordeiro, se tornou mais explícito. Então, nós temos esse sentido da nova aliança, cada vez que a gente participa da ceia, a gente toma a ceia, a gente renova a nossa aliança com Deus, a gente está crendo no que vai acontecer, a gente está falando, olha, vamos fazer isso até que o Senhor venha para nos buscar. Isso não passa despercebido para nós, amém? Então, assim como os heróis da fé da antiga aliança, a igreja aspira uma pátria superior, isso é uma pátria celestial, e é por isso que Deus não se envergonha deles, de ser chamado por seu Deus, porque Ele nos preparou uma cidade, um lugar, e nós cremos nisso. Então, irmãos, esse povo tem consciência de que a sua vida aqui na terra é uma passagem, e espera pelo momento que nós nos encontraremos com Ele para todo sempre. Então nada melhor do que ilustrar isso como uma aliança, né? De uma cerimônia de casamento. Nós temos uma aliança com Cristo, é igual noivo, né? Nós temos uma aliança com Cristo aqui, não é verdade? A pessoa fica noivo, não é? Olha só, irmãos, deixa eu ilustrar para vocês. Jesus, ele disse para os seus discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, creio em Deus e creio também em mim, João 14, eu vou preparar, na casa do meu pai há muitos morados, eu vou preparar o lugar, e volto para vos buscar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Como que funcionava naquela época o casamento? Vocês se lembram de José e Maria? José vai lá e desposa Maria. Como que ele desposa Maria? Ele vai lá e pede Maria em casamento. Você aceita casar comigo, Maria? Aceito. Então é o seguinte, eu vou preparar o lugar, depois eu volto para te buscar. E foi nesse período que Maria se achou grávida do Espírito Santo. Por isso que deu toda aquela confusão, porque na época, se alguém ficasse grávida fora do casamento, era apedrejado, o cara era morto, porque ele desonrou a mulher, e etc, etc. Então, José quase quis pular fora do barco. Se o anjo não aparece para ele, né, ele falou, eu sei que eu não fiz nada, e ela está falando com um negócio desse. Não é? Então, o que aconteceu? Naquela época era assim, normalmente as famílias viviam todas juntas, então vamos supor assim, na casa do meu pai, então o pai tinha lá 3 filhos homens, 4 filhos homens, morava tudo com o pai, aí o filho homem ia casar, o que ele fazia? Ele construía um cômodo a mais na casa, então ia lá, pedia a mulher em casamento, aceita, então eu vou preparar um lugar, eu não tenho para você levar, eu moro com meu pai, eu não vou levar você para a casa do meu pai,
eu vou levar, mas não vou levar, nós não podemos ficar no mesmo quarto. Então eu vou preparar um lugar. Então ele voltava para a casa do pai dele lá e aumentava um cômodo na casa. Está tudo pronto, volto para vos buscar. Então é isso que Jesus está falando. Na casa do meu pai há muitos morados. Eu vou preparar um lugar para mim, para você, para você, para você. Eu vou preparar um lugar e volto para buscar. Quem crê nisso fala glória a Deus. Então é isso que está falando. Olha, eu vou preparar um lugar. Eu tenho uma aliança. Enquanto isso nós estamos noivos. Nós estamos desposados. Nós temos um compromisso. Ele está preparando um lugar. Enquanto isso a noiva, a igreja, que ela tem que preparar suas vestes. As vestes não podem ficar imundas. As vestes têm que ser ataviadas, têm que ser preparadas. É como se fosse uma noiva preparando seu vestido de casamento, colocando aqueles brilhozinhos, aquelas pérolazinhas. Você já viu, quem já viu vestido de noiva assim? Que é cheio de lantejola, cheio de brilho, cheio de não sei o quê. É verdade ou não é? Você já viu alguma noiva casar com um vestido todo borrado, todo sujo? Não. Então o que o noivo espera da noiva? Olha, enquanto eu preparo o lugar, você atavia suas vestes. Você fez o compromisso com Cristo, você recebeu a Cristo. Quando você recebeu a Cristo, o Espírito Santo veio morar dentro de você, e agora ele vai gerar em você atos de justiça. Ele vai mover você nesse seu relacionamento com o próximo e com Deus, e a sua veste de justiça vai sendo ataviada. Quem entende isso, fala glória a Deus. Enquanto Jesus está preparando o lugar aqui, o Espírito Santo em nós, gerando em nós as nossas vestes de justiça. Nós temos que refletir a glória de Deus. Agora eu não posso fazer um compromisso com Cristo. Cristo está preparando um lugar para mim aqui, e eu estou nem aí, meu vestido de casamento está socado lá no fundo do guarda-roupa. O Pai está vendo, Jesus está vendo, fala, que história é essa? Eu preparando lugar para Ele, e a roupa lá mofando. Não tem um dia da semana que ela coloca não tem um dia da semana que ela tem um minuto para colocar lá uma lantejola, como chama aquela bolinha branca? Uma perolinha. São quando a gente fala, eu não tenho tempo para o culto, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para visitar um irmão, não tenho tempo para fazer nada. Espera aí, o Espírito Santo tem um plano para mim, mas eu me recuso, porque eu tenho outros planos para mim. Então minhas vestes nunca estão prontas. As minhas vestes nunca são ataviadas, porque eu não tenho ato de justiça, nem na horizontal, nem na vertical. Eu não tenho tempo para ter atos de justiça, nem com o meu próximo. O Espírito Santo não consegue me usar. O Espírito Santo não consegue ter a minha atenção. Eu recebi Jesus, mas por interesse. Eu quero casar com o filho do rei. Eu quero morar no céu. Eu sei, eu tenho interesse em tudo que Ele está fazendo para mim. Eu estou de olho na minha herança. Aleluia! Mas agora fala sério, irmão. O pai que tudo vê, está vendo o filho trabalhar. O filho morreu na cruz, o filho está fazendo tanta coisa por nós. E o rei está olhando e fala assim, noiva sem vergonha. Ela não faz nada para o meu filho. O compromisso dela é da boca para fora. Era o que Jesus falava, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse tipo de noivo vai querer estar no casamento. Mas o rei vai falar assim, o que você está fazendo aqui? Cadê as tuas vestes? Vocês estão entendendo? Está dando para entender ou estou falando muito grego? Está dando, né? Então, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Então, ixi, me perdi aqui. Espera aí, deixa eu ver onde eu me... Então, irmãos, vamos lá. Então, como a noiva do Cordeiro, o povo de Deus sempre experimentou seu cuidado e seu zelo. Então, é como se fosse orientando os maridos que deveriam cuidar de suas esposas. Paulo até fala assim, olha, Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Põe aí, Efésios 5, 25, 27, meu jovem. Meu Deus, será que vai dar tempo de entrar na tribulação? Eu quero cair fora, mas não quero falar sobre ela. Não quero entrar não. Me ajuda aí, meu jovem. Efésios capítulo 5. Olha lá. Maridos, o que diz aí? Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por... Vamos lá, o que mais? Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar do quê?
da água mediante a palavra. Lembra que nós falamos domingo, Maria aos pés de Jesus, palavra. 27, para apresentá-la. Para quem? Para si mesmo. Como igreja o quê? Gloriosa. Quem mais? Sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eita glória! Essa é a igreja, essa é a noiva, sem mancha, sem ruga, sem mácula, santa e inculpável. Deus preparou para Ele mesmo. Então, irmãos, tudo que Jesus faz pelo seu povo é com o propósito de cuidar, de santificar para o grande dia do encontro. Ele quer uma igreja sem mancha, sem pecado, sem ruga, sem velhice espiritual, sempre renovado. O Senhor coloca também os seus ministros para trabalharem nisso. A semelhança de Paulo, eles podem dizer à igreja, porque o zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo que é Cristo, segundo Coríntios 11, 12. Então, meus irmãos, nós devemos aguardar um noivo com fidelidade e pureza, pois está chegando o momento que nós ouviremos o brado, dizendo, eis o noivo, saí ao seu encontro. Se a gente estiver pronto, é glória a Deus. Se não tiver, estamos enrolados. Então, reprisando, vai chegar o momento do arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos vão ser num momento transformado, arrebatados. Nos encontraremos com o Senhor nos ares e iremos direto para o tribunal de Cristo, onde nossas obras serão julgadas, receberemos galardão e depois abre a porta. Pará, a sala do banquete. E tem um lugar à mesa, com aqueles que vieram do Oriente, do Ocidente, daqueles que são do Velho Testamento, Novo Testamento ali, todo mundo junto, e o Cordeiro nos servindo. Enquanto isso, pau torando aqui na terra. Então vamos para a segunda parte, que é a grande tribulação, Mateus 24, versículo 21, meu jovem. Diz assim, porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se você acha que já houve alguma tribulação na terra, nunca houve uma como essa. Como que nós vamos fazer isso? Vamos fazer nada, está amarrado. Vamos ler outro texto, Apocalipse capítulo 8, versículos 6 a 13. A gente está juntando os dados aqui. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e o granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e 1/3 da relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como uma grande monte de chamas foi lançado no mar. 1/3 parte do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de água, e o nome da estrela é Absinto. E tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dada pelos outros 3 anjos. Por que ai, ai, ai? Estou nem aí com ai, vou estar no céu em nome de Jesus, amém? Já perguntei aqui quem vai ficar feliz quando Jesus voltar, fala amém. Vou perguntar de novo, quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Eu não vou ficar feliz não, vou subir feliz, irmão. Eu não vou ficar feliz, eu vou subir feliz. E aqui é ai, ai, ai. E depois o anjo, a águia está falando assim, ai, 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 porque ainda tem mais 3 anjos para soprar, mais 3 trombetas. Ai de quem estiver aqui, tem gente que não quer. Tem gente que quer viver do seu próprio jeito, quer ficar aí para ficar dessas coisas, irmão, eu estou fora. Eu quero ser arrebatado em nome de Jesus. E aqueles que morreram em Cristo vão chegar antes que eu lá. Amém? Então, você já viveu um momento difícil de tribulação na sua vida, que imaginou que não ia suportar? Eu quero dizer para você que essa tribulação que vai vir sobre a terra nunca houve.
tão forte, nem a Segunda Guerra Mundial, nem coronavírus, nem peste negra, nem nada do que você imagina. Serão dias de angústia, preditos pelos profetas do Antigo Testamento, por Jesus, conhecido como a grande tribulação, que acontecerá o quê? Após o arrebatamento da igreja e antes da manifestação de Jesus. Eu quero dizer que Jesus, ele vem primeiro para encontrar com a gente nos ares, ele não virá na terra. Quando tocar a trombeta, eu disse, os que morreram em Cristo, os que forem arrebatados, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e vamos para o tribunal de Cristo, depois para as bodas do Cordeiro. Não é a segunda vinda de Jesus ainda. Amém? Se você quiser chamar como a segunda vinda de Jesus, é como se fosse em duas partes, uma que ele vem para salvar os seus, volta, depois que ele vem mesmo. Então, essa tribulação, né, essa tribulação como elemento escatológico, consiste em dois períodos. Primeiro período chamado de tribulação, e depois ela fica tão grande que se chama grande tribulação. Então, quais as profecias sobre isso? Os termos mais encontrados no Velho Testamento o dia do Senhor, que se refere ao juízo de Israel, às nações gentílicas, os dias das trevas, dias da vingança do nosso Deus. No Novo Testamento a gente encontra dia de ira, a ira vindoura na terra, está em vários lugares. Quando você ouve falar da ira, é desse dia aí, é dessa parte. Sobre esse tempo, os livros de Daniel e Apocalipse, o sermão profético de Jesus, realçam a importância desse período no plano divino. Então, Daniel, ele fala sobre esse período de grande tribulação, como as 70 semanas, você já deve ter ouvido falar das 70 semanas de Daniel, não é? Então, as 70 semanas de Daniel, está lá em Daniel capítulo 9, a gente já vai ler. A gente precisa entender que o profeta Jeremias havia prenunciado que o cativeiro do povo de Israel iria durar 70 anos. E Daniel fez as contas e viu que 68 anos já tinha passado. E naquela ocasião, Daniel, que trabalhava, tinha sido levado cativo para a Babilônia quando era pequeno e estava lá no palácio. Ele orava 3 vezes por dia, lembra? Passou lá, morria rei, seguia rei, e ele continuava lá no palácio. E naquela ocasião, Daniel entrou em fervente oração em favor do seu povo para libertá-lo da Babilônia. Senhor, deu tempo, 68 anos, prepara a volta. O Senhor falou que ia durar 70. Prepara. E então, quando ele começou a orar para isso, Deus mandou um anjo, o anjo Gabriel, com uma palavra, não é? E o anjo falou para ele assim, Daniel capítulo 9, versículo 24 a seguir. Abre aí. Daniel, depois que ele falou um monte de coisa para Daniel, ele falou, Daniel, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão e dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna e cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, olha lá, está dando quando começava a contar. A partir do momento, vocês estão acompanhando aí? Olha lá. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, eles estavam vivendo na Babilônia como cativo, tá? Até o ungido, o príncipe, que venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, 7 com 62. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo seu povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, no meio da semana, ele dará o fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Então vamos lá, lendo com calma e falando aqui. Semanas de anos. Foi dito aqui, 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel. Mas não se tratam de 70 semanas de dias, que seriam 490 dias. E sim de 70 semanas de ano, cada dia representando um ano.
e cada dia valendo um ano. Então seriam 490 anos. Então o anjo Gabriel informou que os 490 anos seria o tempo que duraria para que a visão a respeito de Israel se cumprisse. Veja lá. E esses 490 anos seriam contados a partir da ordem para reedificar Jerusalém. Então a contagem dos 70 anos, das 70 semanas, ou os 490 anos, começou com o decreto do rei Artaxerxes para restaurar Jerusalém por Neemias. Quando o rei autorizou Neemias voltar para Jerusalém para reconstruir os muros, as cidades que estavam destruídas. E só foi interrompida com a morte de Messias. Então, entre a reconstrução de Jerusalém e a morte de Jesus, foram esse tempo. Passam-se então 69 semanas, que dá 483 anos. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito então sitiou Jerusalém e destruiu. No momento que Jerusalém foi destruída, a contagem dos 70 semanas foi interrompida. E abriu-se um parêntese, que é a era da igreja, que é a era da graça. Por isso, quando alguém fala a dispensação da graça, é porque nós estamos aqui pela única graça de Deus, o tempo já se cumpriu. A hora que Deus quiser que acabe a dispensação da graça e que acabe o tempo da igreja, a igreja é arrebatada e a contagem volta a seguir. É como se o relógio tivesse parado, esperando Jesus recolher a sua igreja, para o relógio continuar a seguir. E então, olha só, então passariam esse tempo, no momento que Jerusalém foi destruída, a contagem e tal, e a dispersão da graça, está em Efésios 3:2. Porém, ficou restando a última semana de anos, que só voltará a ser contada no fim dos tempos. Essa é a última semana de anos, os 7 anos da grande tribulação. A primeira parte, os primeiros 3 anos e meio, conhecido como tribulação. A segunda parte, os últimos 3 anos e meio, é a grande tribulação, não é? Então, esses 7 anos que ficam faltando dessa profecia de 70 anos. Eu estou falando meio rápido, porque eu estou crendo que vocês estão acompanhando a revistinha no livro. Então, o povo, Jeremias profetizou, olha, 70 anos, Daniel viu a profecia e começou a orar, Deus, quando que vai acontecer isso? E então o anjo foi enviado e falou assim, olha, a partir do momento que for dado o decreto para reedificar Jerusalém, começa a contar, o rei emitiu o decreto, Neemias vem para Jerusalém, começa a reconstruir, e passa-se os anos, até a morte do Messias, parou a contar, 69 semanas, deu 483 anos, 69 semanas, aí começa a era da igreja, tem a destruição de Jerusalém, começa a era da igreja, começa a era da igreja, nós estamos na dispensação da graça, como se o Senhor estivesse nos segurando, nos sustentando. Quando acabar a dispensação da graça, a era da igreja, a igreja for arrebatada, volta a contar esses anos. Então, no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, diz que esta última semana de anos começará quando o anticristo firmar uma aliança com o povo de Israel. Nessa segunda metade dessa semana, dos 3 anos e meio, ou seja, o anticristo se voltará contra os judeus e sobre os que se converterem durante a grande tribulação, e os juízos divinos cairão sobre a terra e sobre quem tiver aí. Vamos ler Daniel 9, 27 de novo, olha. Com muitos ele fará uma aliança. O que vai acontecer? Vou explicar, deixa aí. Você imagina, irmãos, o caos que vai estar aqui na terra, o arrebatamento. Você imagina saindo daqui para Cuiabá, de carro, e está vindo uma carreta na tua direção, o motorista é crente, você não é, o motorista da carreta é arrebatado, a carreta vai parar? Ela vai continuar vindo, vai levar quem estiver na frente. Você imagina um piloto do avião dirigindo, o piloto é arrebatado, o piloto é crente. Quem que vai dirigir o avião? O avião vai cair num lugar, pode cair num mato, pode cair num mar com quem estiver dentro, pode cair numa cidade, no meio do... Vai ser caos total. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada. Então, enquanto a igreja está lá, tribunal de Cristo, recebendo galardão, bodas do Cordeiro, as catástrofes estão acontecendo aqui. O que vai acontecer? Um grande líder mundial vai se levantar para tentar organizar as coisas. E ele vai ser bonzinho, ele vai ter o apoio da igreja,
ele vai ter o apoio das nações. Então, tem vários processos que falam isso. E o que aconteceu? Então ele vai se mostrar bonzinho. Então ele vai fazer uma aliança, inclusive com Israel. Com muitos ele fará uma aliança, que vai durar quanto? Quanto que vai durar? Uma semana, os 7 anos. Mas olha só, no meio da semana, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, ele vai quebrar a aliança. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, ou seja, no meio do caminho ele fala, chega, agora eu quero ser adorado. Vocês têm que me adorar, porque é o anticristo, é o falso profeta, todo mundo se levantando, é a besta. Então ele quer a adoração que deveria ser dada a Jesus. E nessa hora, alguns pegam e falam, não, isso não. Outros concordam, e aí o pau tora. Amém? Então, com muitos Israel fará uma aliança durante uma semana, no meio da semana ele dará fim ao sacrilégio e à oferta, sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, ou seja, até que chegue sobre ele o fim que está decretado, no fim de 7 anos, então Jesus aí vem, batalha do Armagedon, para derrotar o capeta. Então, irmãos, quando acontecerá essa tribulação e essa grande tribulação? A primeira parte da tribulação, que são os primeiros 3 anos e meio, depois que a igreja for arrebatada, não é? O anticristo vai fazer um pacto com o povo de Israel, e é possível que Israel pense que ele vai ser o seu Messias. Isso eu poderia ler os textos para você, Daniel 11:36, 1 Tessalonicenses 5:3, Apocalipse 6:2, vários lugares onde está escrito isso. Então, ele vai convencer o mundo de que acaba de chegar a nova era, a era do progresso, em que a humanidade sonhou na política, na economia, na unificação das religiões, as nações, o grande líder que o mundo todo espera. Aparentemente será tudo maravilhoso, porém, com esse progresso, que será falso e superficial, vai durar apenas 3 anos e meio. Abre agora 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 4. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 4. Lê comigo, olha. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever para vocês mesmos, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão olha só, quando disserem paz e segurança, quando começarem a falar, vai ter paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. De modo nenhum o quê? Mas e vocês? Olha o versículo 4. Mas vocês, irmãos, o que está escrito aí? Vocês não estão? Para que esse dia o surpreenda como? O que ele está falando? Vocês não precisam se preocupar, vocês não estão na treva. Isso vai acontecer com quem estiver aí. Mas vocês não estão na treva, vocês não estão escuros, vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês não vão ser surpreendidos. Nós vamos estar na festa. Quem entende isso, fala glória a Deus. Nós vamos estar no céu, aleluia. Amém? É lógico que se nós recebemos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador e permitimos que o Espírito Santo vá traçando essas vestes de justiça em nós. Pois bem, depois de 3 anos e meio vem a segunda parte da tribulação. Na segunda parte, após os 3 anos e meio, surge então a verdadeira intenção do anticristo e do falso profeta, que nós vamos ver nas lições seguintes. A besta, quando fala que é a besta que emerge do mar, a besta que vem não sei o que é uma besta, irmão? Quando alguém chega e fala, o que é uma besta? O que você acha que é uma besta? A besta é um cara burro? Às vezes você é um cara burro e fala, mas é uma besta mesmo. Não, a besta é um negócio muito feroz, é indomável, é terrível. Então a besta revelará o seu verdadeiro caráter maligno, ao mesmo tempo em que os juízos desencadeados do céu, sob as trombetas e as taças do Apocalipse, dos capítulos 8 até o 18, porão tudo a descoberta, mostrando que os povos da terra foram iludidos. Então aí vai começar aquilo que nós lemos aqui, e cai coisa do céu, e acontece isso, e coisa, cai água na água, estraga a água, cai no mar, estraga o mar, cai no sol, queima o sol, apaga a lua, apaga isso. É coisa terrível, irmão.
Nunca houve antes, não teve guerra, Segunda Guerra Mundial, não tem coronavírus, não tem nada parecido, sabe? E ainda nesse período, as forças da natureza que operam no céu vão entrar em colapso, começar a cair meteoro, vai apagar um terço do sol, um terço da lua, lembra que nós vimos aqui? Sangue de Jesus tem poder. A besta ou o anticristo romperá a sua aliança feita com os judeus e vai começar a persegui-los. A besta ou o anticristo, ao romper a aliança com os judeus, romperá também com a igreja apóstata, que é aqueles que ficaram, não é? A igreja apóstata é aquela que se desviou, não é? Da qual ele recebeu apoio, enquanto necessitou da sua influência, para galgar poder e destruí-lo. A igreja que ficar, aquela que não é a verdadeira igreja, vai ter necessidade de apoiar esse grande líder, vai achar que é o Messias, mas depois ele vai mostrar a cara, não é? E ele vai implantar uma nova forma de adoração a ele mesmo, está em Daniel 9, 27, Apocalipse 13, Mateus 24, 15, 21, então ele vai querer ser adorado, o anticristo, o falso profeta. Então o anticristo se levantará contra Israel para destruí-lo, e será o período da batalha do Armagedon, que nós vamos ver nas lições seguintes então, quando Jesus vem então para derrotar o anticristo. O sofrimento nesse tempo será tão terrível, que se durasse mais tempo, ninguém escaparia com vida. A conclusão, meus irmãos, eu acredito que ninguém deseja passar pela grande tribulação. Por isso que eu deixo para vocês um versículo para encerrar, que o nosso tempo está adiantado. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Amém? Irmãos, eu sei que é corrido porque a gente não tem muito tempo, mas vou tentar resumir em 2 minutos novamente. Estamos aqui vivendo para Jesus, vou falar nós aqui, vivendo para Jesus, procurando fazer a vontade dEle, procurando fazer o melhor possível. Todos os dias eu procuro ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pai melhor para minhas filhas, quero ser um marido melhor para minha esposa, quero ser um cidadão melhor na minha comunidade, quero ser um pastor melhor para vocês, quero ser um servo melhor. E eu peço para Deus, Cristo, Senhor, eu não quero vida para viver nenhum dia longe da Tua presença. Quando eu vou tirar férias, eu falo, Senhor, eu quero programar as minhas férias, mas não quero programar as férias para onde o Senhor não quer ir, porque eu preciso que o Senhor vá comigo. É igual Moisés, não me faça sair desse lugar se a Sua presença não for comigo. Eu tenho sonhos? Tenho, mas eu submeto a Deus todos os meus sonhos. Eu falo, Deus, os meus sonhos não têm que prevalecer sobre os seus. Eu quero que o Senhor tenha liberdade para que os teus sonhos prevaleçam sobre os meus, porque eu não quero andar na vontade permissiva, porque tem a vontade permissiva de Deus. É quando um pai fala, então vamos lá, vai lá, mete o dedo na tomada, vê se dá choque. Eu quero andar na vontade perfeita. Então eu aguardo pelo arrebatamento. Os que morreram em Cristo, morreram numa esperança. Né? Então o que vai acontecer? O arrebatamento da igreja. Quando acabar esse tempo da dispensação da graça, em que as semanas de Daniel estão paradas, nós estamos na graça de Deus. A hora que Ele quiser, não falta nada para Ele dar ordem, para o anjo tocar a trombeta. Quando o anjo tocar a trombeta, os que morreram em Cristo, e os que estiverem vivos vão ser arrebatados. Encontrar com o Senhor nos ares, começa o tribunal de Cristo, onde nós vamos ver as nossas obras julgadas, vai ter galardão, essas coisas, e depois vamos para as bodas do Cordeiro. Nenhum penetra vai entrar lá. Quem entrou lá, sem as vestes auspiciais, o rei vai falar, ha. Onde tem choro, ranger de dentro, aqui não é o lugar dele não. Uma ilustração, né? Então vamos lá, enquanto isso aqui na terra, então começa, tirou a igreja, catástrofe começou. Porque você imagina, irmãos, quantas pessoas vão ser arrebatadas de uma vez. Então vocês imaginam, por exemplo, aqui em Mutum, num piscar de olho, quantas pessoas vocês acham que aqui em Mutum vão ser arrebatadas de uma vez, por exemplo? Aqui em Mutum, se tiver 60 mil habitantes, quantos será que vão ser arrebatados? Faz uma conta por baixo aí. Ninguém sabe, mas vamos supor que seja 1000. Eu creio que é muito mais. Mas vamos supor que fosse 1000. Se sumir 1000 pessoas. Agora você imagina nessa BR. Quantos motoristas vão ser arrebatados? Aí você imagina nos aviões, quantos vão ser arrebatados? No trânsito em Cuiabá e São Paulo, quantos vão ser arrebatados?
As pessoas fazendo as mais diversas funções, arrebatadas de uma hora para outra. Vai ser o caos. Vai se levantar então aqui um grande líder para tentar dar... Isso vai ser no mundo todo, na mesma hora. Então vai se levantar um grande líder. Para se levantar um grande líder, vai precisar ter apoio de quem? De fazer uma aliança com Israel. Também com a igreja apóstata, aqueles que não foram. Aqueles que ficaram aqui vão tentar explicar por outros meios, por que ficaram. Não é? Vai ter apoio de Israel, apoio desses caras, as nações vão conseguir. Né? E aí vai ter o apoio. Começa, vai ter paz, tempo de prosperidade. Nossa, nós não sabemos o que aconteceu, mas que cara, nós sempre sonhamos com esse tempo. Mas chega a hora que ele fala assim, no meio da aliança, agora eu quero ser adorado. Rompe a aliança com Israel, afasta para lá a igreja e mostra quem ele era. Porque, irmão, não vai ser um espírito invisível que vai fazer isso. Vai ser um homem encarnado, como se fosse um Hitler muito piorado, uma besta. João narra como uma besta, ou seja, uma pessoa violenta, uma pessoa ingovernável, uma pessoa feroz. E ele não vai querer saber não, irmãos. E aí, as coisas acontecendo. É ter meteoro caindo, sol escurecendo, luz escurecendo. E a águia falando, ai, 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 de quem está aí. Eu não quero ficar para ver. Eu não quero pagar para ver, irmão. Eu sonho em ser arrebatado. Sonho mesmo. Irmãos, nós estamos vivendo. Por que nós estamos estudando tudo isso? Porque nós estamos no prenúncio das dores de parto. Nós estamos no prenúncio. Nós estamos no princípio das dores. A gente sabe, né? Jesus compara com isso, nós vimos nas primeiras lições, com uma mulher gestante. O que é o princípio das dores? Ela já não começa mais a dormir direito. Quem já teve bebê aqui, faz assim para mim. Ela já não consegue correr na mesma velocidade, ela já não consegue fazer tudo que ela queria. Ela começa a falar, o bebê hoje está, olha o pezinho do neném aqui, ó. Não sei o que, vira aqui, estou cansado, estou com desejo, estou com os pés inchados, mas ainda não é a hora. É só para você não se esquecer que você está grávida e que a hora vai chegar. O médico sabe contar a hora da hora do nenê nascer, a mãe também sabe, estou de tantas semanas, e nós estamos de 69 semanas. De 70. Amém? Nós estamos no período da graça. É Deus segurando. Na hora que Deus falar, é agora, vai nascer. É igual a mulher grávida, que chega e fala, rompeu a bolsa, corre para o hospital. Você está achando que tem mais uma semana, você está achando que tem mais um tempo. Mas a mulher, quando ela está nesse período, o que ela faz? Ela já está com a malinha pronta, é verdade ou não? Com o enxoval pronto, qualquer momento, se precisar correr para o hospital, ela não vai lavar, não, a roupinha já está lavadinha, já está separadinha, pelo menos eu vejo a Ângelo que era assim, né? Malinha, roupinha lavadinha, separadinha, está tudo preparado, porque a qualquer momento o sinal pode acontecer, só que o nosso sinal é uma trombeta, Pará! Não vai dar hora, não vai dar, esse tempo da trombeta não vai dar para correr pregar o azeite. Se nós somos a noiva, somos a noiva, as 10 virgens, que estão com vestes brancas, que estão com suas lamparinas, mas tem que ter o azeite, não dá para deixar para comprar o azeite amanhã. Não dá para pedir o perdão amanhã. Não dá para consertar amanhã. Tem que estar pronto hoje. Eu insisto em dizer para vocês, planeje a vida de vocês, como se Jesus fosse voltar daqui 4 gerações. Mas esteja pronto como se Jesus fosse voltar hoje, porque nós estamos na dispensação da graça, todos os sinais já se cumpriram, dia e hora ninguém sabe, mas os sinais Jesus falou que a gente ia conseguir ver, não existe nenhum sinal profético para ser cumprido, todos já se cumpriram. Pastor, mas isso há 2000 anos, não, tem sinais proféticos que só se cumpriu na nossa geração, não dá tempo de falar aqui agora. Mas não falta nenhum sinal para se cumprir. Nenhum mesmo. Então, irmãos, em nome de Jesus, o que nós precisamos? Está pronto, está preparado. É para ter medo, sim ou não? Não.
nós não vamos ficar aí. Nós vamos ser arrebatados em nome de Jesus. Amém? E se morrer antes? Morrer em Cristo. Chega no céu primeiro. E se morreu sem Cristo? Aí é uma outra história que nós vamos ver depois. Vai aguardar para ir ser julgado no trono branco. E lá ele vai receber do juiz a sentença do porquê que ele está indo para o inferno. Porque ele passou a vida toda aqui recusando receber a mensagem, igual aqueles que recusaram receber Jesus como Senhor e Salvador foram destruídos em Jerusalém. Também aqueles que passaram a sua vida toda aqui. Não vai ter ninguém que vai poder chegar para o juiz e falar, mas eu nunca ouvi o convite. Eu nunca ouvi que eu tinha que amar Jesus. Eu nunca ouvi sobre isso. Não, não vai ter ninguém nesse lugar que nunca teve uma oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Quem estiver lá é porque reiteradamente não quis viver para Cristo, quis viver para si mesmo. Amém? Quem entendeu até aqui, fala glória a Deus. Irmãos, eu sei que falei muito rápido, por isso conselho mais uma vez, compra a revistinha, compra o livro. Se você não tiver o dinheiro para comprar a revistinha, eu pago para você. Mas é importante você ter, para você estudar, tudo em ordem cronológica. Você precisa saber sobre o fim dos tempos. Para não vir aqui. Essa semana, quem ouviu falar que o cavaleiro amarelo estava passeando por aí, que não podia sair de casa, que ia morrer? Quem ouviu falar? Ergue a mão para mim. Vocês não ouviram, não? Quem que ouviu? Você ouviu? Quem mais ouviu? Tia Sandra ouviu? Quem mais ouviu? Você, Arnaldo, aqui também ouviu? Aí sai na internet, dia 30 vai sair o cavalo amarelo, e o cavalo amarelo vai matar quem estiver na rua. Tinha jovem apavorado que falou, eu não saio de casa hoje nem que me pague uma fortuna. E por que fica apavorado? Porque não conhece a Escritura, porque não é o tempo do cavalo amarelo. E o problema não é o cavalo amarelo, é quem está montado no cavalo amarelo. E quando é que vai soltar o cavalo amarelo? Assim como o cavalo branco, o preto, o vermelho e o amarelo. Vai ser depois do arrebatamento. Estou nem aí com os cavalos, não vou estar aqui. Nem com o cavalo, nem quem estiver em cima do cavalo. Quem está no primeiro cavalo? O primeiro cavalo é branco, quem está sobre ele? Foi destinado para vencer e saiu vencendo. Quem que é? O anticristo. E depois vem os outros, capeta atrás dele. Quando vai acontecer isso? Depois do arrebatamento da igreja. Então não estou nem aí. Quem quiser se virar com ele depois. Mas agora não precisa ter medo do cavalo amarelo. Por quê? Porque ainda não é o tempo. E tem umas bestas que profetizam isso, e mais besta ainda é quem acredita. Porque ele não quis ler a Bíblia. Porque ele não quer estar num estudo como esse. Então ele fica com medo de coisas que não existem. Medo de cuca, de carochinha, saci pererê e agora de cavalo amarelo. E não veio cavalo amarelo nenhum, porque disse que era dia 30. Aí antes ficava com medo da profecia dos Maia, 2012, não sei o quê, Nostradamus, de tempo em tempo vem essas bobagens e as pessoas estão com medo. Irmão, não tem medo de nada não, gruda em Jesus, você vai para o céu. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E ele virá no piscar de olhar, quem estiver com ele, o quê? Vamos lá, vamos cantar aqui para a gente encerrar. Me ajuda aí enquanto isso, vamos lá. Vamos lá. E ele virá, quem estiver. Não, eu não entendi, quem estiver o quê? Com ele irá. Não, vamos de novo então, vamos de novo. Deixa a Bel cantar assim, porque vocês não quiserem eu cantando não, vocês vão ter que cantar com ela. Irmão, esteja pronto, se você está pronto hoje para devolver o seu dízimo, a sua oferta, você que deseja fazer isso da sua casa, meu irmão, Deus nos deu tudo, Deus nos deu tudo, existem coisas que nós precisamos devolver a Ele, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não fique com aquilo que não é seu, não seja igual aqueles discípulos, igual, como que é o de sábado, domingo que nós falamos dele, Mandeja, do tesoureiro lá de Jesus, do Judas. Fala, não, isso não é para dar para Jesus não, isso é para dar para os pobres. Ele não estava nem com os pobres, tinha interesse nele, era ladrão. O que é de Jesus é de Jesus. Jesus falou, os pobres vocês sempre terem, tem que fazer para os pobres, quem dá para os pobres empresta para Deus, tem que fazer, mas não com aquilo que é de Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é de César, e o que você quer fazer com o resto, você faz o que você quiser, mas dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Amém? Quem entende isso, fala glória a Deus. Então se você veio preparado hoje para devolver o seu dízimo, a sua oferta,
Sai do seu lugar cantando em nome de Jesus. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem. Aleluia. Irmãos, vamos lá. O que nós vamos falar semana que vem? Semana que vem, nós vamos falar então do que é mesmo, Jacaré? A segunda parte, o que fala? As trombetas? Nós lemos das trombetas, nem falando das trombetas, né? Que não deu tempo. Fala da primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta. E vamos falar da segunda parte da grande tribulação. Hoje nós falamos só da primeira metade um pouquinho. Então na semana passada, na semana que vem, se Jesus não voltar até lá, e Deus permitir, então nós vamos falar das quatro trombetas e da segunda parte da grande tribulação. Amém? E as 7 trombetas? Beleza, amém. Irmãos, o que nós temos essa semana ainda? Sábado, 2:30 da tarde tem um batismo. Irmãos, normalmente o nosso batismo é uma festa nas águas. Mas como nós estamos em tempos de como é? De previsão? Restrição, obrigado. A gente não pode fazer uma grande festa. Então, eu vou pedir que venham para o batismo as pessoas que vão descer as águas. Eles convidam quem eles quiser convidar a família, todo mundo pode convidar. E gostaria de que aqueles líderes de célula, as pessoas mais próximas, que tivessem alguém para batizar, tivessem junto, tá? Mas evitassem trazer crianças e muita gente, para que a gente pudesse não fazer nenhuma aglomeração, certo? Quem for descer as águas, a pessoa pode vem com a roupa confortável para descer as águas, pode ser uma bermuda, uma camiseta, nós vamos ceder uma veste para pôr por cima, depois a pessoa traz uma outra roupa para poder se trocar, tem um vestiário, vai ser aqui na Casa Kids, 2:30 da tarde no sábado, amém? Não é nem 2:40, nem 2:20, é 2:30, em nome de Jesus, amém? Estou esquecendo alguma coisa? Domingo, o que tem domingo, irmãos? Ceia do Senhor, domingo da ressurreição. Irmão, se tem uma semana que é forte na história do mundo cristão, é essa semana, amém? Sexta-feira maior, sexta-feira santa, seja como você chamar, sexta-feira da paixão de Cristo, não é? Então, amanhã nós vamos estar orando nas cidades, todas as igrejas, o conselho de pastor, nós vamos estar orando em pontos fundamentais da cidade, intercedendo pela nossa cidade, tá? No sábado então teremos o batismo, e no domingo a ceia do Senhor, no domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, em nome de Jesus. Já estão disponíveis os links da inscrição. Vamos ter 2 cultos no domingo de manhã. Na vez passada nós tivemos 3, porque tinha limitação de 50 pessoas, agora não tem mais, é 30%. 30% aqui da igreja são 150 pessoas, nós liberamos 140 vagas para adultos, mais equipe de trabalho para dar 150 pessoas, e as crianças vão ficar lá na Kids, nos 2 cultos, um às 8 da manhã, outro às 9h40, os links já estão disponíveis nos grupos de célula. Se alguém não está numa célula e quer o link, é só nos pedir que a gente envie em nome de Jesus. Você que está assistindo, quer o link, é só entrar em contato com alguém da igreja ou conosco que a gente envia para vocês, está certo? Faça sua inscrição para garantir a sua vaga. Culto das 8 e culto das 9h40. Mais alguma coisa, irmã Deja? Não? Amém. Mais uma coisa, sim. Você pode dar ovo de Páscoa, não é pecado. Só que ensina o real significado da Páscoa para os seus filhos.
Amém? A Páscoa não fala do coelho, a Páscoa fala do cordeiro. A Páscoa original foi comida com ervas amargas. A gente substituiu isso por coisas doces. Não é pecado dar o ovo, desde que você explique o que é Páscoa para o seu filho. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tudo que vai fazer. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que abra o nosso entendimento, para que a gente possa compreender as Escrituras, e que nós possamos realmente receber a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo em nós possa nos tornar a cada dia mais parecidos contigo, de maneira que as nossas vestes de justiça venham ser feitas na horizontal e na vertical, de maneira que a gente possa testemunhar do Senhor aqui nessa terra, que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós somos luz, que somos sal nessa comunidade, que estamos de glória em glória, de fé em fé, procurando melhorar cada dia na Tua presença. E isso não é de nós, isso é a obra do Espírito Santo em nós. E por isso, Deus, agora apresentamos ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas, como forma de amor, de gratidão, de obediência, e pedimos que o Senhor receba, Senhor, de maneira que o Senhor possa abrir as janelas dos céus, derramar bênção e abundância sobre a vida de todos aqueles que creem e praticam esse princípio. E que agora, Senhor, o Senhor abençoe aqueles que estão nos seus lares, e que o Senhor leve em paz aqueles que estão aqui, e que o Teu grande amor, que a comunhão consoladora do Espírito Santo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus hoje para sempre. Todos digam, abre os braços assim, e dá um abraço. Deixa eu falar uma coisa para você, ainda essa semana, dá tempo de você orar por alguém, dá tempo de você consertar com alguém, dá tempo de você ligar para alguém, dá tempo de você evangelizar alguém, dá tempo de você permitir que o Espírito Santo faça em você e através de você algo que glorifique a vida de Deus aqui na terra. Senão, que Páscoa é essa? Páscoa com peixe e chocolate, mas sem comunhão, sem conserto, sem Jesus não é Páscoa. Amém? Peça para o Espírito Santo o que Ele quer que você faça ainda essa semana, e Ele vai direcionar você. Você crê nisso? Amém? Então tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus.